David Hume foi um filósofo escocês, tido como um dos principais representantes da tradição empirista britânica na modernidade, junto com Thomas Hobbes, John Locke e George Berkeley. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa divisão entre empiristas e racionalistas. O pomo da discórdia entre os dois grupos foi a questão sobre as fontes do conhecimento. Qual a origem do conhecimento? Para os racionalistas, como vimos com Descartes, a razão é a primeira fonte de conhecimento confiável, a partir da qual todo o resto do conhecimento se estrutura. Os empiristas, por sua vez, partem da noção de que o conhecimento que advém dos sentidos, justamente o primeiro candidato descartado por Descartes, o conhecimento que advém dos sentidos é confiável. Eu prefiro apresentar essas duas posturas sobre as fontes do conhecimento, racionalismo e empirismo, como dois sentidos diferentes numa mesma trajetória. Uma trajetória sobre a justificação do conhecimento. Pense a trajetória entre duas cidades. Na primeira, mora o conhecimento das verdades matemáticas, certezas lógicas e as leis da física. Enfim, vamos chamar esse conhecimento das verdades necessárias. Do outro lado estão aquelas verdades que poderíamos chamar de fatuais, como que Florianópolis é a capital de Santa Catarina, que esse tecido aqui atrás de mim é azul, e assim por diante. Uma pessoa racionalista vai percorrer essa trajetória no seguinte sentido: ele vai partir da cidade das verdades necessárias, ele vai partir do pressuposto de que a gente consegue acessar com relativa tranquilidade o conhecimento das verdades necessárias. A dificuldade se tornaria, então, como chegar nas verdades fatuais. Descartes, como a gente viu, tinha dificuldade em demonstrar que o mundo externo existe. Alguém que seja um empirista, por outro lado, ele percorre esse caminho, a pessoa percorre esse caminho no sentido oposto. Quer dizer, parte da cidade das verdades fatuais. A pessoa empirista supõe que temos conhecimento relativamente inquestionável das verdades fatuais, e por isso ela terá uma certa dificuldade em chegar nas verdades necessárias, em explicar como que a gente tem conhecimento das verdades necessárias, como a gente vai ver em David Hume. David Hume foi um dos primeiros a chamar a atenção justamente para a fragilidade desse nosso conhecimento ao pretender estabelecer verdades necessárias, universalmente válidas, como as leis da natureza, a partir do conhecimento das verdades particulares, das verdades fatuais particulares. Justamente esse vai ser conhecido como o problema da indução. Ao longo dos próximos 3 vídeos, vamos reconstituir a argumentação do David Hume até o estabelecimento desse problema, começando aqui pela seção 2, da origem das ideias, da investigação sobre o entendimento humano de 1748. Na seção 2, da investigação do entendimento humano, Hume estabelece a distinção entre impressões e ideias. As impressões são aquelas nossas percepções mais vivazes e fortes. São as percepções no momento que nós as estamos tendo. Já as ideias são aquelas memórias que permanecem em nossa mente após termos tido as impressões. Se a nossa mente é essa folha em branco, como já dizia Locke, a gente pode imaginar, no meu caso, uma folha em verde, um verde claro. A gente pode imaginar que uma impressão é como uma carimbada ou algo semelhante a esse cortador aqui, que eu tenho um momento no qual estou tendo a percepção, então, impressão, e a marca que é deixada depois é a ideia. A marca que é deixada na minha mente após a impressão é a ideia. Aqui, então, eu tenho uma ideia de um cachorro, vamos dizer, né? Impressão, ideia. Hume, como empirista que era, julgava que todo o nosso conhecimento, todas as nossas representações mentais, todas as nossas ideias, advinham da experiência, mesmo aquelas que nós aparentemente não tivemos contato na experiência, como por exemplo a ideia de montanha de ouro, que seria uma combinação das ideias de montanha e ouro. Ou seja, para todo conhecimento, toda peça de conhecimento em particular, nós podemos e devemos nos perguntar de qual ou quais impressões elas derivam. Todo conhecimento, portanto, deriva da experiência. Vamos lá que eu vou mostrar como é que o conhecimento é produzido. Aqui fica a matéria-prima, conhecimento,
nós temos a experiência. E vem cá, Pederneiras. Pederneiras se enroscou ali na experiência. Aqui, ó, tá a nossa mente. Aqui que o conhecimento é produzido. A nossa mente, ela processa a experiência gerando conhecimento. Vamos lá? Conhecimento. Conhecimento. Todas as nossas ideias derivam de impressões. Então Hume vai dizer, imagine um cego, ele não pode ter noção das cores. E um surdo não pode ter noção dos sons, não pode ter ideia dos sons. Mas aí o Hume vai falar uma coisa muito preconceituosa e muito racista. Olha só o que ele diz. O mesmo ocorre quando o objeto apropriado para provocar uma certa sensação nunca foi posto em contato com o órgão. Um lapão ou um negro não tem ideia do sabor do vinho? Sério? Aposto que tu também não tinha ideia do sabor do cauim ou do chimarrão, seu arrombado. Esse não é o único comentário racista feito por David Hume. Há outro trecho numa edição revisada de 1753 do ensaio sobre os caracteres nacionais, no qual David Hume escreve: suspeito que os negros sejam naturalmente inferiores aos brancos. É lamentável. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo, acaba de sair a notícia de que a Torre David Hume, na Universidade de Edimburgo, foi rebatizada com outro nome, justamente por conta desses comentários lamentáveis. Qual a postura que nós devemos ter enquanto estudantes de filosofia sobre tudo isso? Será que nós devemos ignorar ou esquecer tudo o que foi dito e escrito por Hume ou sobre Hume? Acho que não, porque os próprios escritos dele trazem ferramentas para superar essas visões. É claro que tudo o que eu estou dizendo aqui parte da minha perspectiva como homem branco hétero, e por isso deve ser tomado com os devidos grãos de sal. Eu penso que, ao estudarmos filosofia, na maioria das universidades ocidentais, a gente estuda uma tradição em particular. A gente estuda uma linhagem de pensamento que é menos universal do que pretende e finge. Aqui o falso cognato com o inglês é interessante. É uma tradição que é menos universal do que pretende e finge ser. Trata-se de uma linhagem, em primeiro lugar, eurocêntrica, e por isso também branca e predominantemente masculina. E o ponto é que nós não podemos perder de vista que as pessoas que construíram essa tradição são elas próprias pessoas. A gente não deve cair na armadilha de idolatrar essas pessoas. Nós temos que estudá-los como seres humanos, como que essa tradição, a tradição filosófica ocidental, ela moldou de forma inegável, para o bem e para o mal, a forma como nós pensamos hoje. Por isso que nós devemos conhecer essa tradição, para estarmos conscientes de seus limites e eventualmente superá-los. Essa é a única tradição que a gente poderia chamar de filosofia? É o único pensamento válido que a humanidade teve? É claro que não. Por que nós não estudamos, então, outras filosofias? Bom, por enquanto, da minha parte, é uma questão de familiaridade. Eu fui educado nessa tradição e eu não me sinto confortável falar sobre outras tradições com a profundidade que essas tradições merecem. Mas há várias iniciativas que buscam tornar o ensino e a pesquisa de filosofia mais diversos. Eu vou deixar alguns links na descrição. E se você conhece alguma outra iniciativa que eu não conheça ou que eu não mencionei, fique à vontade em comentar aí. Na seção 3 da Associação de Ideias, Hume vai considerar 3 mecanismos por meio dos quais a gente associa essas representações mentais umas às outras.
Como, por exemplo, quando a gente fica pensando em uma coisa leva a outra, e aí surge a expressão na morte da Bezerra, que a gente estava pensando na morte da Bezerra. Parece que como se a nossa mente fosse viajando de uma representação em outra, fosse ligando uma coisa com a outra, até que a gente chega num ponto muito distante de onde a gente partiu. Bom, segundo Hume, existem 3 mecanismos pelos quais isso ocorre: semelhança, contiguidade e causa e efeito. Semelhança ocorre, por exemplo, quando a gente olha para uma determinada representação e pensa em como ela é semelhante a alguma outra coisa que a gente já viu. Por exemplo, quando a gente olha para uma cédula de identidade de um amigo, quando a gente dá risada da foto, porque você conhece alguma semelhança dessa foto com essa pessoa, mas está claro que também o tempo não foi bondoso com ela. Contiguidade acontece, por exemplo, quando você pensa num cômodo e pensa no cômodo adjacente de uma mesma casa, digamos. Ou você pensa, por exemplo, na sua casa e você pensa: esqueci de recolher a roupa do varal. O exemplo de causa e efeito é quando você olha para um machucado e se lembra do tombo que causou esse machucado. Ou então você assiste uma videocassetada e antecipa a dor que o cara vai sentir só pelo tombo que ele está sofrendo. Então, pessoal, essa terceira sessão é isso mesmo, não tem muito mais o que a gente comentar. Apenas mencionar que a gente, quando fala em ideias nos autores modernos, isso vale também para Descartes, que a gente viu antes, a gente está falando de uma representação mental de algo. Uma ideia é uma espécie de uma imagem, um retrato mental que a gente tem de alguma coisa que está fora de nós. Então, nessas associações de ideias das quais Hume fala, a gente ainda não tem propriamente conhecimento, porque a gente ainda não tem enunciações que a gente poderia traduzir em termos linguísticos. A gente não tem nada assim como um pensamento, algo que possa ser expresso através de uma frase. Por isso, ainda não há, vamos dizer, conhecimento stricto sensu. A gente ainda só tem representações de algo que são associadas de determinadas maneiras. Isso que são esses princípios de associação de ideias. Mas nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre isso. A seguir ele vai tentar explicar como é que o conhecimento surge a partir dessas associações, em particular de causa e efeito. Mas ainda assim, esse vai ser um processo que vai ter problemas também. Justamente ele vai mostrar quais são as dificuldades em a gente conceber certas generalizações a partir de proposições que falam de coisas particulares. Enfim, é isso. Até a próxima.